Peter Schiff ficou bastante famoso ao prever a crise de 2008 nos Estados Unidos. Isso foi em 2007. Ele é bastante atuante no mercado financeiro nos Estados Unidos e é uma pessoa que é bastante escutada. Ele é bastante importante dentro do mercado financeiro. E ele fez um podcast que eu escutei nesse final de semana, foi um podcast de mais de 1 hora, em que ele fala exaustivamente sobre dois tipos de política: política fiscal e política monetária. E o que isso está levando à inflação, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro, e isso vai afetar os nossos investimentos aqui em todo o mundo de forma generalizada. Então vamos entender, porque eu quero traduzir isso de forma corriqueira, traduzir esse lado técnico de forma que todos nós que não acompanhamos ou quem não acompanha a economia no dia a dia possa entender. Então vamos lá, o que ele fala é o seguinte: que a economia nos Estados Unidos está muito mais alta do que o 7,5%, que o CPI, que é o índice de inflação oficial dos Estados Unidos. Sabe o IPCA, que é o índice oficial do Brasil, que mostra que a inflação está em 10%, só que quando a gente vai no supermercado a gente gasta 50% a mais do que estava pré-pandemia? Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Europa a mesma coisa. Tem países da Europa em que a inflação mostra que está em 5, 6%, só que a energia eles gastam mais de 100% do que estava pré-pandemia. Então o ponto é, como a gente analisa esses índices? O índice é composto por vários subitens dentro desses índices. Alguns sobem, alguns caem. E a média mostra um número X. No Brasil 10, nos Estados Unidos 7,5, na Europa 6, 7, depende do país. Mas o ponto é que quando a gente vai ao supermercado ou encher o tanque do nosso carro no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, a gente gasta muito mais do que isso. Então a gente sente mais no nosso bolso a inflação, além do número que é divulgado. Por que isso? É o que ele fala, que a inflação ela é muito maior e graças a dois tipos de políticas, fiscal e monetária, a inflação ela tende a ficar mais alta. Então basicamente o que ele fala é que há dois tipos de política fiscal, tá? E isso quem estuda economia sabe muito bem: contracionista e expansionista. O que a gente está vivendo é um tipo de política fiscal expansionista que a gente viveu nesses últimos 2 anos de coronavírus, que o que acontece? O governo gasta mais, ele gera mais déficit, ou seja, ele gasta mais e aí, segundo consta, isso vai trazer maior demanda agregada, incentivar a economia, as empresas contratam mais, há mais geração de emprego e isso faz com que essa roda circule. Essa é uma economia basicamente keynesiana, que veio de John Maynard Keynes, que era um economista em que ele falava que quanto mais o governo gasta, mais isso incentiva a economia. Mas isso é só um lado da equação. Vamos entender o que ele basicamente quer dizer e que aqui eu concordo 100%, porque todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sou contra a intervenção governamental estatal, principalmente na nossa vida e no mundo do empreendedorismo. Basicamente o que ele fala é o seguinte: o que a gente viveu durante esses 2 anos do coronavírus e da pandemia foi uma política fiscal expansionista por parte dos países, tá? Em que o governo gasta muito mais, gerando déficits, aumentando déficit, ou seja, déficit é aquilo que ele é a diferença entre o que ele gasta e o que ele arrecada. Quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele gera um déficit. É a mesma coisa que na nossa casa. Se a gente ganha 1.000 e gasta 2.000, a gente tem um déficit de 1.000. O governo é a mesma coisa. Só que no governo, nos países, quando a gente tem um déficit, o que a gente faz? O que o governo faz? Ele gasta muito mais, segundo política de Keynes, segundo política keynesiana, que é uma linha de estudo econômica, tá? Ele gasta muito mais e isso estimularia a economia. Legal, só que isso está olhando só um lado da equação. Quando o governo gasta muito mais, ele gera déficit. E esse dinheiro que vem de algum lugar, esse dinheiro que ele gasta mais tem que vir de algum lugar. Da onde vem? Basicamente ele vem de contração de novas dívidas, contrair novas dívidas. Ele precisa arrecadar esse dinheiro para gastar mais, senão ele não tem dinheiro para gastar mais. Pois bem, aí vem o grande problema. Ao passo que ele gasta mais, incentiva países como um todo, ou vamos falar dos Estados Unidos basicamente, ao passo que ele gasta mais e fala: se eu gasto mais, eu gero mais emprego
eu gero uma economia mais ativa e com isso eu vou aquecer a economia, legal, esse é um ponto. Se o governo gasta mais do que ele arrecada em impostos, significa que as pessoas sobram mais dinheiro no bolso deles. E essas pessoas vão gastar mais, com mais dinheiro no bolso, elas tendem a gastar mais, e isso aumenta a demanda agregada de um país. Até aí tudo bem. Perfeito, tá claro, se sobra mais dinheiro você tende a gastar mais. Só que as pessoas tendem a gastar mais se você tem aonde gastar. E para você ter aonde gastar, as empresas precisam contratar mais, as empresas precisam produzir mais para você ter o que comprar. Imagina que eu tenho um monte de dinheiro no bolso, só que eu não tenho o produto ou serviço que eu quero comprar. Para isso eu preciso que empresas produzam produtos ou serviços para que eu possa contratar. Legal. Ótimo, maravilha. Agora, como as empresas conseguem produzir produtos ou serviços para que eu, com mais dinheiro no bolso, você com mais dinheiro no bolso, consiga comprar mais? Basicamente, as empresas dependem de crédito. Você toma dinheiro emprestado para comprar máquinas, para aumentar a sua fábrica, para comprar terrenos, para comprar mais novos escritórios, para você produzir mais, contratar mais gente, e aí sim você conseguir oferecer mais produtos ou serviços para a pessoa que está demandando mais, eu e você com mais dinheiro no bolso. Se você tem dinheiro disponível para tomar emprestado, você como empresa tem dinheiro disponível para tomar emprestado para produzir mais, lindo, maravilhoso, você produz. Só que se o governo está gerando um déficit gigantesco para ele gastar mais e estimular a economia, ele também precisa se financiar. E ao passo que ele passa a ser um concorrente das empresas para tomar dinheiro do mercado. Então, se o país está gastando mais, ele precisa tomar mais dinheiro emprestado e ele passa a ser concorrente das empresas que também precisam produzir mais para produzir produtos ou serviços, uma vez que a demanda pelas pessoas físicas de um país está aumentando. Então, se a pessoa física tem mais dinheiro no bolso, ela demanda mais produto ou serviços, a empresa fala, opa, tem mais produto ou serviço demandado, eu vou produzir, preciso tomar dinheiro emprestado. Se ela toma dinheiro emprestado, ela consegue produzir. Só que se ela não tem dinheiro disponível, uma vez que o governo também está gastando mais, gerando déficit, e ele precisa gastar mais, e ele precisa tirar dinheiro de algum lugar para financiar esse gasto adicional, ele passa a ser concorrente das próprias empresas. E é óbvio que eu, você ou qualquer pessoa prefere emprestar mais para o governo, que é considerado risco zero, o governo americano, que é considerado risco zero de dar calote, do que emprestar para uma empresa X ou uma empresa Y. Se a empresa está demandando um capital para ela produzir, contratar mais, comprar mais máquinas, ou o governo também está demandando mais dinheiro para conseguir produzir mais, é natural que as pessoas tendam a emprestar mais ao governo, uma vez que o risco é muito menor. Então, o governo, uma vez que ele estimula mais dinheiro na mão das pessoas através do gasto maior dele, ele também passa a ser concorrente das empresas que demandam mais dinheiro emprestado para produzir, e o governo precisa de mais dinheiro para financiar o seu déficit, para financiar aquele gasto absurdo que ele está fazendo para supostamente colocar mais dinheiro na mão das pessoas. Então, sim, ele coloca mais dinheiro na mão de umas pessoas, só que automaticamente na outra ponta ele tira dinheiro, uma vez que ele demanda empréstimos para financiar esse dinheiro que está indo na mão das pessoas. E as empresas que precisam produzir bens ou serviços para suprir a demanda dessas pessoas físicas nesse país ficam sem crédito. E aí o que acontece? Ou as empresas tomam o capital emprestado a um juros mais alto, ou entra a segunda parte da política dos bancos centrais, que é essa que eu falei, a política fiscal, entra na política monetária. O que é a política monetária? Os bancos centrais, ou vamos falar dos Estados Unidos, como eu falei aqui, o Banco Central americano imprime dinheiro infinitamente ou indiscriminadamente, como foi agora durante a pandemia, trilhões de dólares impressos para colocar na mão da população. Esse dinheiro, o Banco Central americano compra títulos do governo, ou seja, compra a dívida do governo, o governo arrecada dinheiro
para colocar na economia e financiar aquilo que eu falei aqui no começo, para injetar dinheiro na economia. Só que quando o Banco Central está imprimindo dinheiro, você automaticamente tem mais dinheiro disponível para empréstimo e aquela concorrência que era entre governo americano demandando dinheiro e as empresas demandando dinheiro, quando você tem mais dinheiro impresso na economia, você passa a ter uma quantidade maior de dinheiro e naturalmente essa concorrência tende a cair. Mas aí vamos entender o que isso acarreta. Quando você tem uma quantidade impressa de dinheiro, naturalmente, o dinheiro perde valor. Se você tem uma camiseta no mercado, ela tem um valor. Se ela tem 150 mil camisetas no mercado, o valor dela tende a cair, porque você tem uma oferta muito grande. O dinheiro é igualzinho. Se você tem uma oferta de dólar muito grande no mercado, ele tende a perder o valor. Então, aquela empresa que precisava tomar, digamos, 100 mil dólares de empréstimo, vai precisar tomar um valor maior, uma vez que o dólar perdeu o valor e isso acarreta em inflação. Então, aquele valor que ela iria tomar de empréstimo tem que ser um valor maior por conta da inflação, por conta da desvalorização da moeda que acarretou vinda dessa impressão de dinheiro dos bancos centrais gigantescas. E aí, essa impressão gigantesca faz com que o Banco Central americano compre mais dívida americana, título de dívida americana, para injetar dinheiro na economia. Quando você tem uma demanda muito grande por compra de títulos, o que você faz é que o valor do título sobe e você mantém os juros lá embaixo. E a gente está vendo o que aconteceu no mundo como um todo. A gente estava vivendo uma época de juros baixos, zero ou juros negativos nos Estados Unidos, juros entre 0 e 0,25 de forma artificial. Por quê? Dinheiro impresso, compra título de dívida americana, esse juros é mantido baixo de forma artificialmente por conta desse dinheiro impresso. Só que esse dinheiro impresso agora começou a trazer inflação gigantesca. Então o que o Banco Central tem que fazer? Parar de produzir esse dinheiro, parar de imprimir esse dinheiro, de comprar esse montante de dívida, e o total de dívida que ele comprou ao longo desse tempo foi 9 trilhões de dólares que está dentro do balanço do Banco Central americano hoje. Ele precisa devolver, ele precisa ou deixar vencer e ele tem que pagar, ou ele tem que vender isso tudo que ele comprou. Isso faz com que os juros voltem a subir. A última vez que isso aconteceu, e ele fez de maneira rápida, a bolsa caiu mais de 20% em poucos meses. Então ele está numa sinuca de bico. Ou eu volto ou eu subo juros, o que ele tem que fazer para controlar a inflação, ou ao mesmo tempo você deixa os juros baixos, imprime mais dinheiro, injeta mais dinheiro na economia e a inflação continua muito alta, que perde valor de compra o dinheiro das pessoas e a economia vai caindo e vai ficando mais fraco. Então, qual é a sinuca de bico? Eu baixo juros e aí eu mantenho os juros baixos e eu mantenho a economia quente como está artificialmente, e isso vai manter a inflação e perder poder de compra das pessoas, ou eu subo juros, trago a inflação de volta para uma meta ou para um centro mais baixo, para não perder poder de compra, só que a economia passa a ficar desaquecida, uma vez que juros mais altos traz economia mais desaquecida. Essa é a grande sinuca de bico que se encontra os bancos centrais mundiais e principalmente o Banco Central americano, japonês, inglês e europeu. Um problema em que eles mesmos causaram através da inflação, da injeção de capital, da impressão de capital desenfreada e de manutenção de juros artificialmente baixos. Para quem não lembra aqui, no último do governo da Dilma, ela abaixou os juros brasileiros, os juros brasileiros na canetada. O que significa? Ela baixou e falou, juros agora não é mais 14, vai ser 7. O que acontece se eu sou uma pessoa extremamente endividada e você tem que emprestar dinheiro para mim, só que alguém fala assim, se você quiser emprestar dinheiro pro Bruno Musa, que ele é extremamente arriscado, você tem que cobrar só 0,1% ao mês. Senão você não empresta. É óbvio que você não vai emprestar. Então ninguém financia esse déficit que eu tenho e que eu gerei. Portanto, juros artificiais, eles não funcionam no longo prazo. O juros é baseado na oferta e demanda, e o que a gente precisa entender é que uma oferta de dinheiro, uma impressão de dinheiro desenfreada acarreta em problemas, e esse problema é a inflação. E nesse momento, os bancos centrais precisam agir de forma rápida, subir os juros, e isso vai trazer uma economia mais fraca, mas a gente precisa parar de empurrar a poeira para debaixo do tapete. A gente faz isso desde o começo
começo da crise de 2008 nos Estados Unidos, e o Japão faz isso desde os anos 90. A gente precisa corrigir os problemas de uma vez por todas e parar de achar que o problema não existe. Ele está aí e vai bater a porta. Como é que a gente investe o nosso dinheiro? Tem muitas formas de ganhar investindo dinheiro nesse momento. Muito obrigado, espero que tenha ficado clara a política fiscal e política monetária e os problemas que isso acarreta.